Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de morfologia da língua portuguesa. Nesta segunda semana, vamos dissecar a palavra. Vamos trabalhar neste laboratório entendendo a anatomia das palavras, ou seja, vamos trabalhar com a análise mórfica, que vai tratar do reconhecimento dessas partezinhas, desses pedacinhos que são os morfemas. Então, pessoal, como eu havia dito na semana passada, vamos estudar o morfema, que é a menor unidade formal dotada de significado, a menor unidade significativa, que tem um traço semântico recorrente, ou seja, vão trazer informações lexicais ou gramaticais. São unidades mínimas, não podem ser divididas. Se a gente vai dividindo, o sentido desaparece. Vão perder o status de morfema. É uma unidade, uma entidade abstrata, pode ser uma palavra ou integrar uma palavra. E sempre, pessoal, é o significado que vai definir o morfema, não a forma. Por exemplo, infelizmente, o advérbio infelizmente. Nós temos o in, feliz e mente. 3 morfemas. Se eu apagar o N do I, vai ficar I. Infelizmente, esse I sozinho não tem significado. É só o in que tem significado. Qual é o significado? Negação. Feliz é um adjetivo, mas aqui ele está servindo para formar uma outra palavra. Então, ele é tratado como morfema também mente, que é o morfema de modo, né? Infelizmente, invariavelmente, inevitavelmente, né? Que tem esse significado de modo. Então, é o significado que define o morfema e não a sua forma. Aí, pessoal, nós chegamos à trindade morfológica, como eu gosto de dizer, né? Então, nos estudos de morfologia, nós temos 3 unidades importantíssimas, certo? Então, o morfema é a entidade principal, né? Que significa algo abstrato, é algo muito abstrato. E todo morfema tem um morfe, que é a realização concreta do morfema. Lembra da noção de fonema e fone? Aqui se aplica, né? Então, morfe, algo mais concreto, e o alomorfe, a realização. Então, por exemplo, a forma S, certo? A forma S, no nível abstrato, na nossa gramática aqui, qual que é a ideia? Lembra que eu disse anteriormente que é o significado que revela o morfema e não a sua forma? Então, o S, para nós, no português do Brasil, tem significado de plural, a ideia de plural. Qual que é a realização concreta desse morfema? O S. Mas, dependendo do contexto, dependendo da palavra, né, a qual esse morfema se liga, nós temos variação, que é chamada, que essa variação, as formas dessa variação são chamadas de alomorfes. Então, novamente, morfema, que tem a ideia, o significado de plural, por exemplo. O morfe é o S, que é algo prototípico, que é a realização. E a variação se dá por alomorfia, em que nós temos alomorfes. Por exemplo, casas é o padrão prototípico, o S. Porém, flor, a gente não fala flores, a gente fala flores. É condicionado por quê? Pela consoante R no final da palavra. Mesma coisa acontece, há uma variação em animal, que há uma fusão do L que vai desaparecer e vai ficar animal, animais. Então, essa é a trindade morfológica. Vamos ver agora, pessoal, diferentes tipos de morfemas. Existem vários. Primeiro é o morfema lexical, que é um núcleo significativo, chamado também de semantema, enfim. Ele vai trazer, pessoal, a informação semântica básica da palavra. Então, ele vai trazer a raiz e o radical.
A raiz é o elemento irredutível e comum a todas as palavras de uma família. Já o radical é a raiz junto com afixos derivacionais. Né? Afixos são morfemas que são colocados antes ou depois do radical e pronta para receber flexões. Basicamente, a raiz é o DNA histórico, né? De onde veio, qual que é a raiz disso, né? E depois o radical é a base para formar palavras como a gente vai formando hoje. Então, por exemplo, vamos pensar em inocente, nocivo, inócuo. A raiz é noc, que vem do latim. Então, é o elemento irredutível de uma mesma família, ó, noc. Aí nós temos os radicais sincrônicos. Então, nós temos inoc, aí vai virar inocente, inocentado, né? Inócuo, nocivo. Então, percebam que a gente vai acrescentando coisas, afixos, o i antes, né? O in, depois o ivo, o ente, antes ou depois, que são afixos, certo? Porém, a raiz, ela é histórica. Okay? Então, raiz é o elemento irredutível e o radical é a raiz junto com afixos, pronta para receber flexões. Outro tipo de morfema é chamado de morfema classificatório, ou vocês vão ouvir bastante falando de vogal temática. O que é a vogal temática, então? Esse morfema ele vai definir a estrutura do vocábulo da palavra no paradigma nominal de nomes de substantivos, por exemplo, ou verbal de verbos. Por exemplo, nós temos 3 vogais temáticas quando a gente fala em verbo, né? Nas 3 conjugações, cantar, correr, partir. Então, o A é a vogal temática, o E é a vogal temática e o I é a vogal temática, né? E aí nós temos nos nomes também, que são informações gramaticais, né? Flexionais, por exemplo, de gênero. Então, nós temos a vogal temática A para feminino, por exemplo, cadeira, a vogal temática O para masculino, nós temos o menino, e também o E, que serve para os 2 gêneros, né? Ela está doente, ele está doente. Então, nós temos também essa vogal temática E. Então, basicamente, a estrutura que tem um radical mais a vogal temática é chamado de tema. E existem nomes, por exemplo, como fé, mar, e que são palavras terminadas em consoantes ou vogais tônicas, que nós denominamos de nomes atemáticos, em que nós não temos aí, né, essa estrutura de radical mais vogal temática. Pessoal, outros morfemas importantíssimos com os quais nós vamos trabalhar nesta disciplina são os chamados morfemas derivacionais e flexionais. Os morfemas derivacionais, eles fazem derivação, ou seja, formam palavras novas a partir de uma forma primitiva, de uma forma anterior. Então, todas as palavras que são criadas no português, né, palavras novas, neologismos, por exemplo, passam por derivação. Então, é a mudança de sentido de classe em uma nova palavra. E não é obrigatório. A derivação ela vai criar o vocabulário da língua. Então, por exemplo, se a gente pega uma base, feliz, que é o adjetivo, né? E coloca o mente, que é o advérbio de modo, vai se transformar em felizmente. Percebe? É uma nova palavra criada. Por exemplo, centro, que é o morfema lexical que nós vimos, né? Então, centro com ao vai ficar central. Percebam que isso nós vamos criando palavras a partir de derivações. Já os morfemas flexionais, eles são mais estáveis. Eles são obrigatórios, sistemáticos e vão estar nos paradigmas fechados, porque eles vão indicar gênero, feminino, masculino, número, singular, plural, tempo, presente, passado. Então, por exemplo, peru, perua, feminino, certo? Se nós pensarmos garrafa, garrafas, feminino, plural. Então, o A dá o feminino e o S dá a informação de plural.
Então, a flexão ela vai adaptar o vocábulo à frase. Se tem ideia de plural, se tem ideia de singular, se tem ideia de passado, se tem ideia de futuro. Há também o morfema relacional, que é tratado como o cimento da frase. Eles vão ordenar os constituintes da frase e vão concatenar os morfemas lexicais. E aí nós já estamos em relações sintagmáticas, né? Então, por exemplo, eu falo com José, então o com, né? Ele vai ordenar ali essa preposição, né? É entendida como um morfema relacional porque ela está juntando, né? O livro substantivo do nome próprio do seu dono, João, né? Então eu falo com José, mesma coisa. Então, os morfemas relacionais podem ser preposições, conjunções, pronomes relativos, certo? Pessoal, observe que interessante esses dois tipos de morfemas da língua, o zero e o vazio. O morfema zero é uma ausência significativa, então todo silêncio tem um tipo de significado, hein? Então, é a ausência de um morfe, ou seja, não há realização de um morfe, mas há oposição, há significado. Então, por exemplo, pensemos em autor e autora. Não existe autoro, porque o protótipo é o "o" marcando o masculino singular, certo? E aí nós temos autor, sem nada. Então, essa ausência significativa no âmbito flexional, né, no âmbito de gênero, tem o sentido de masculino. Diferentemente de autora, que nós temos que nós temos aí o morfema do feminino, do gênero feminino. Então, a ausência aqui é lidado como morfema zero, em que nós não temos a realização, porém nós temos significância. Diferentemente, o morfema vazio, que nós temos o acréscimo, né, de vogais ou consoantes que ligam as partes da palavra, mas não têm significado, servem apenas para uma harmonia sonora, para facilitar a pronúncia. Observem, gasogênio. Imagine se fosse gagênio. Percebam? Há uma dissonância, então a gente tem que ter uma ligação eufônica. Mas essa ligação não tem significado. Esse O tá ali por questões fonológicas, não por questões morfológicas. Não tem significado morfológico. Mesma coisa se a gente pensar em chaleira. A gente tem o chá, chaeira. Não fica estranho? Chaeira. Busca a chaeira. Não. A chaleira. A gente acrescenta uma consoante para ficar melhor, para ficar mais harmônico. Pessoal, vejamos agora os morfemas chamados de cumulativo e homônimo. O morfema cumulativo, ele vai acumulando, ele vai tendo várias funções com o mesmo morfe. Então, por exemplo, mos indica pessoa, primeira pessoa e número plural. Então, nós vamos ter trabalhamos, estudamos, ficamos, ouvimos. Já o morfema homônimo também é um único elemento, mas ele vai corresponder a um ou mais morfemas distintos. Então, a em português não quer só dizer feminino. Pode ser vogal temática, pode ser uma desinência verbal. Então, percebam que nós temos a mesma pronúncia. Então, vogal A. Pode ser gênero, flexão de gênero, feminino. Pode ser vogal temática de primeira conjugação, cantar. Então, nós temos o A. E pode ser também uma desinência verbal de tempo presente. Ele ama, ela ama. Então, perceba, é a mesma forma, com o mesmo som, né? O mesmo som com diferentes morfemas. Então, a gente não pode falar que A é morfema de gênero só. Depende do contexto. Ele pode ser morfema de gênero, ele pode ser morfema desinencial, de verbo, ele pode ser vogal temática. E por fim, pessoal, o último tipo de morfema é chamado de alternante. A alternância em si não é um morfema,
mas ela pode ser elevada ao status de morfema quando há uma mudança, quando ela ganha significado. Então, essa alternância que é fonológica, que é sonora do radical, vai indicar essa mudança. Essa mudança tem significado. É diferente quando eu digo fiz e quando eu digo faz, né? Então, nós temos aí uma alternância vocálica que vai indicar o i passado e o a presente, mesma coisa. Quando a gente fala, né, a gente alterna consoantes, principalmente, pessoal, em verbos irregulares, né? Então, digo presente, a gente não tem tu digas, tu digues, né? A gente fala eu digo, tu dizes, não tem tu diges. Aí também a questão sonora, né? Então, a gente tem uma alternância de consoantes para significados diferentes. E isso vai elevar essa alternância ao status de morfema. E também a questão do acento. Por exemplo, exército, exercito. Perceba que o acento, ele já vai mudar essa alternância do acento no exército, exercito, né? Essa mudança acentual vai causar o quê? Mudança gramatical. Então, são morfemas alternantes. Ok? E é legal, pessoal, a gente pensar que existem morfemas alternantes e redundantes. Por quê? Além de alterar a forma, né? Tipo, beleza, eles alternam a pronúncia. Então, por exemplo, porco. A gente fala porca. A gente muda o acento de lugar. Então, para que esse acento em pó? Não precisava, mas a gente coloca. Então, a gente tem alternância e redundância. Redundância por quê? Já tem a marcação do feminino em A. Para que colocar outro acento? Mesma coisa. Nossa, você é grosso. Nossa, você é grossa. Mesma coisa. Então, são morfemas redundantes também. Então, também o morfema, né, alternante, ele pode ter essa face de redundância. Agora vamos falar do fenômeno da alomorfia, o camaleão linguístico, ou seja, um mesmo morfema, ele vai se manifestar de duas ou mais variantes formais, de vários morfes diferentes. Então, ele vai ser chamado de alomorfe. Então, dependendo do contexto, o mesmo morfema, ou seja, aquela unidade abstrata, por exemplo, negação, como nós temos aqui no exemplo. Então, negação. Quais são os morfemas de negação do português? Então, os morfemas de negação antes das palavras, os prefixos, né? Eles podem variar. Então, essa variação é chamada de alomorfia. Então, nós vamos ter, por exemplo, o padrão, que é o in. Então, infeliz, insatisfeito. Mas nós temos também, antes do L, ilegal. Não existe ilegal, não é ilegal. Antes do R, nós vamos dobrar o R. Nós vamos falar irreal, irresponsável. Antes do P e B, tem que colocar o M. Então, vai ficar impossível. Então, percebam que o morfema, negação, ele vai se realizar por alomorfes diferentes, ou seja, o mesmo significado com diferentes formas. Vejamos um exemplo de alomorfia na raiz do verbo. Olhem que interessante. O verbo pôr, ele tem a raiz pom. Então, eu não posso conjugar no presente eu poro. Eu poro o caderno na mesa. Eu digo eu ponho. Então, há preservação desse traço nasal. Mas é possível a gente contrair o radical. Eu pus, passado. E o particípio? Posto. O livro está posto sob a mesa. Então, a gente tem uma alomorfia morfologicamente condicionada pela adaptação sonora, às vezes pela raiz do verbo em questões diacrônicas. Então, pessoal, há vários exemplos de alomorfia. Por exemplo, cabra, a gente fala caprino, né? Se a gente tem boi, a gente fala bovino, noite, noturno. Então, é alomorfia na raiz mesmo da palavra. Olhem que interessante.
Depois de analisarmos todos os tipos de morfemas existentes, né, para uma análise morfológica, vamos entender alguns princípios que toda análise mórfica tem de ter. Então, a análise mórfica, pessoal, basicamente, ela se baseia em oposição e contraste dentro do sistema linguístico. E quando a gente fala de análise mórfica, é a depreensão, ou seja, nós vamos investigar, nós vamos dissecar mesmo, ver a anatomia dessas formas mínimas, que são os morfemas, buscando isolar os elementos que possuem significado próprio, seja ele lexical ou gramatical, para descrever rigorosamente a estrutura da nossa língua. Então, o primeiro princípio é chamado de segmentação, ou seja, nós vamos cortar as palavras com base no significado. Isso é muito importante, esse princípio é importantíssimo, nós vamos usar sempre nas nossas aulas. Então, nós temos que entender o que é segmentação. Então, a gente vai dividindo, certo, o vocábulo a partir da pertinência paradigmática. Lembra, vertical? Então, qual que é o princípio? O princípio é da depreensão. Nós vamos isolando formas mínimas com significado. Vamos voltar no infelizmente. Então, eu corto. Esse tem o quê? Prefixo de negação. Feliz é o quê? É um radical lexical lá, é um morfema lexical. E o mente é um sufixo adverbial. Eu posso cortar o N, colocar ali segmentar o I e o N? Não. Eu posso segmentar o Fe e o Lis? Não. E temos que entender muito bem isso. Segmentar uma palavra não é separar em sílabas, certo? Quando a gente separa em sílabas em um texto que não cabe na linha, tá? A análise mórfica é dividir as palavras, segmentar, cortar as partes de significado. E não necessariamente vai ser ali, né, o morfema, né? Sim ou não. Então, essa é a base da análise mórfica. Outro exemplo, por exemplo, cantávamos. Vamos dissecar cantávamos? Vamos segmentar? Então, nós temos cante, que é o radical, que dá o significado do verbo. A vogal temática, que vai falar, olha, o cantar é da primeira conjugação. Vai indicar modo e tempo, pretérito imperfeito do indicativo, e mos vai indicar número e pessoa, ou seja, primeira pessoa do plural, certo? Então, essa grande palavra cantávamos, nós segmentamos em partes significativas, ok? Outro princípio é a comutação. Então, se nós estamos falando na parte de paradigma, né? Nós vamos comutar, ou seja, substituir uma parte do vocábulo por outra para ver se nós temos um novo vocábulo ou alteração de sentido. Então, por exemplo, vamos pensar em verbos, né? Então, dançávamos, cantávamos, falamos. Vamos trocando o radical, trocando o morfema lexical. Depois troquemos a conjugação, depois as pessoas. Então, o que acontece? Na comutação, nós vamos substituindo pelo confronto, pela oposição, de uma forma pela outra dentro de um paradigma. E como que a gente prova, pessoal, se é um morfema? Substitui. Se o sentido lexical ou gramatical mudar, você isolou a unidade. Então, vamos comutando, vamos substituindo para ver se a gente vai chegando no sentido. Aí nós vamos ver, olha, realmente é um morfema. Um exemplo, substituição pelo confronto. Então, se a troca altera o sentido, a gente tem um morfema. Lobo. Pensemos em lobo. Então, lobo no singular, certo? Nós temos um morfema zero, lembra? A ausência tem significado. E o S nós temos plural. Então, vamos pensar em bel, ó. Belíssimo, lindíssimo. Não tem variação. Então, se a gente separar esse íssimo, nós temos significado superlativo. Se a gente separar o S em lobos, por exemplo, nós temos plural. Se a gente vai trocando e vai alterando o sentido, seja um sentido gramatical ou um sentido lexical, nós temos morfemas diferentes.
Para a gente terminar, vamos pensar num desafio prático? Imaginem o futuro. Cada vez mais com a tecnologia, cada vez mais com IA. Pensem numa palavra gigante, monstro. Desinstagramabilização. Meu Deus. Pensem em tudo isso, né? Essa forma da gente não ficar usando muito Instagram, a gente se desinstagramabilizar. Ela é compreensível por quê? Pela morfologia, pessoal. A gente entende. Se vocês ouvirem essa palavra pela primeira vez, vocês vão entender. Porque nós temos o radical, que é o empréstimo do inglês Instagram, ou do aplicativo, né? E nós vamos criando, nós vamos juntando partezinhas, nós vamos juntando morfemas. Nós temos o prefixo des, que é o não, o sufixo de vel, né, que é um alomorfe de vel, ao abil, easy, que vai trazer essa forma aí verbal, né, o sufixo verbalizador, a vogal temática a, e o são, que é um sufixo para criar substantivos. Então, percebam, nós temos tudo isso, né? Essa palavra é enorme, mas a gente consegue segmentar, a gente consegue dividir as partes e ir encontrando, cavando e buscando morfemas. Então, pessoal, essa é a aula de hoje de análise mórfica. Eu preparei um guia de estudos para vocês, porque eu sei que é muita informação, são muitos tipos de morfemas. Então, eu preparei um guia de estudos, leiam os textos e contem comigo. Um abraço e ótimos estudos!